Lá, bom dia. Bom dia, bom dia. Só tentando. Bom dia. Deixa eu só ajeitar a câmera. Tô abrindo. E aí, galera, como é que vocês estão? Como é que foi a semana passada aí no final dos termos dos trabalhos? Alguém teve algum problema na entrega? Eu tô planejando de soltar as notas de vocês no final de semana. Então assim que eu tiver um posicionamento geral, né, eu vou fazer a postagem lá no portal. Eu não consegui fazer ainda porque eu faço a correção de todas as pessoas, né? E depois que eu termino a correção, eu vou postando, porque senão eu fico doido para poder conseguir dar conta de postar uma ou outra, né? Separadinho. Então, eu tento fazer isso para não perder, né? Algum trabalho. Vai que correção de algum trabalho eu esqueço e tal. Eu primeiro faço tudo e depois eu venho postando todos os arquivos. Mas alguém teve algum problema? Como é que foi? Foi tranquilo? Deixa eu ver aqui no chat. Bom dia. Alguém quer comentar alguma coisa? Estão tranquilos? Estão bem? Da aula passada, vocês tentaram fazer exercício? Aqueles outros exercícios? Não chegaram a tentar? Podem ser sinceros também. Não, professor, não comecei a tentar ainda não, tá? Cabeça cheia. Não deu ainda não, mas nas próximas semanas eu vou tentar. Para eu saber como vocês estão, né? Pra gente tocar. Se vocês porventura quiserem, né? Daquela lista passada, da aula passada, a gente resolve algum exercício antes de iniciar essa aula, eu posso fazer isso também, tá? O que vocês preferem? Querem deixar pro final? Não tem dúvida? Querem fazer já um agora para relembrar e começar essa outra aula? Pode falar no chat. Eu saber também se vocês estão aí comigo. Estou sozinho. Tô brincando. Pessoal, então, faz um agora. Para ser sincera, eu comecei. Isso aí. Eu comecei. Isso aí, ô Lohana. A ideia é essa mesmo. Vocês expressarem, né? Você acompanha a aula, vou assistir a aula, depois eu acompanho a turma, tá? O Bruno falou isso aí também. Vamos lá, eu vou só fazer o exercício então junto com vocês, assim como o Bruno acabou de falar, né, que não conseguiu, talvez outras pessoas não tenham, e o tempo todo eu comento isso com vocês, que não precisa ter vergonha quando vocês estiverem nessa situação, o importante é vocês irem me sintonizando de como vocês estão, né, para eu poder conseguir ajudá-los da melhor forma possível, tá bom? Mas não deixem de falar não, porque aí às vezes eu penso que tá tudo bem, e aí depois quando chega lá na frente, não tá. Então podem sempre fazer que nem vocês falaram agora, sejam sempre sinceros para a gente conseguir aproveitar ao máximo, né, esse momento para o aprendizado aí do que vocês podem pegar em relação a tudo isso que a gente está vendo. Vamos lá. Eu vou pegar aqui os exercícios que eu deixei para vocês. Exercício de correlação, exercício 2. Estou no noturno, deixei no matutino. Vou pegar documentos. Mais 2. Vamos pegar um exercício aqui que eu fiz lá no noturno essa semana. E aí a gente faz junto aqui para ver se todo mundo tá entendendo. Ó, vou abrir com vocês aqui. Eu vou compartilhar a tela aqui agora. Aí,
é um textinho, a gente já vai fazer uma interpretação da aula passada, né? Para utilizar esse exemplo de hoje. Então, deixa eu compartilhar aqui. Segunda tela, compartilhado. Câmera, vamos testar. Aqui, tá beleza? Colocamos o papelzinho aqui. E aí, vamos ler essa questão juntos, tá? Ó, todos já conseguem visualizar a questão compartilhada? Tá. Chat. Vamos lá. Então, ó, eu tenho um caso de um paciente, depois eu posso mandar o caso clínico total para vocês, mas o paciente, seu Emílio lá, ele fez o exame de gasometria arterial, e aí, em cima desse exame, né, eu tenho aqui os resultados observados. Quando eu olho para esses resultados aqui dos exames de gasometria arterial, eu tenho os níveis de saturação de oxigênio, pressão parcial de oxigênio, pressão parcial de CO2 e HCO3. Então, esses resultados aqui, que são os resultados do paciente, normalmente a faixa de valores esperados para uma faixa de referência é indicada sempre do lado dos valores que foram coletados para aquele paciente, né? Então, aqui, para esse exame de gasometria arterial, eu tenho valores de referência para pressão de saturação de oxigênio de 80 a 100, pressão parcial de oxigênio de 70 a 90 e pressão parcial de CO2 de 35 a 45. Então, isso a gente normalmente já consegue visualizar esses exemplos na prática, né? Na prática, a gente já tem o acontecimento como esses, que você tem uma presença de um exame, em cima desses exames vocês vão lá e conseguem medir o que foi aferido a respeito do paciente e o que era esperado, né? Para valores considerados aí como normais, né? Ou a faixa de referência que você espera encontrar. Só que, muitas vezes, quando a gente vai trabalhar com isso, a gente sabe que isso pode sair dessa faixa. Eu posso trabalhar com valores aí de referência associados que quando eu faço a aferição de um valor, ele não vai me dar aquele comportamento. Então, olha aqui que é a pergunta. O seu Emílio tem esse resultado aqui do exame, né? Aí vem aqui e a gente continua o problema, né? Para poder dar um embasamento de como que a parte, né, da bioestatística pode se encaixar nesses tipos de análises. Olha, considerando que a pressão parcial de CO2, PCO2, possui um comportamento de distribuição normal. A gente viu na aula passada que para eu ter um comportamento de distribuição normal para qualquer problema, eu preciso de ter, né, inicialmente, eu preciso de ter um valor de média, né? Eu preciso de ter caracterizado qual que é a média do problema, né? E além da média, eu também preciso de ter um valor para desvio padrão. Então, para eu utilizar a curva de distribuição normal, eu preciso de ter esses dois valores aqui, média e desvio padrão. Se eu tiver, eu posso caracterizar o meu problema como uma curva de distribuição normal e ir lá utilizar aquela curva, né, para as nossas resoluções. Então, se eu consigo caracterizar isso dessa forma, depois fica mais fácil da gente atuar. Tá bom, vou continuar lendo aqui. Para continuar lendo, né? Deixa eu abaixar a câmera aqui. Aí vai lá, ó, para uma faixa etária de 40 a 50 anos de idade, né? Então, se as pessoas estiverem nessa faixa etária aqui, essa curva de distribuição normal para a pressão parcial de CO2 apresenta uma média de 40 milímetros de mercúrio e desvio padrão de 3 milímetros de mercúrio. Então, quando eu já olho essa observação, eu já sei que esse problema que eu estou trabalhando já possui uma população, que é a população das pessoas que têm de 40 a 50 anos, e a partir daqui elas apresentam, né, a média de 40 milímetros de mercúrio e o desvio padrão dado aí por 3 milímetros de mercúrio. Então, ó, 40, 3 milímetros de mercúrio, né, que é aquilo que a gente já notou ali do problema, vão servir de base aí para a gente
continuar a leitura. Então, conforme apresentado na curva baixa, eu já tenho a curva. A curva de distribuição normal é essa. Tem os valores da média que estão aqui no centro, né? Então, quanto mais próximo da média, esses valores mais são acentuados. E eu, quando eu vou saindo de próximo da média, eu vou esticando isso aqui, essa curva vai ficando mais rara. Então, é bem mais raro encontrar uma pessoa que tem a pressão parcial de 28, 28,9 e tudo mais, do que eu encontrar uma pessoa que está aqui, né? Nessa faixa central, que é aqueles valores de referência. Assim como seria bem mais difícil encontrar uma pessoa que possui a pressão saturada dada por 52. A Laura levantou a mão, pode falar. Ou não? Não levantou não, né? Professor, eu não entendi. Ó, No final. aqui, o que eu estava falando no final? É. Não, então, ó, da aula passada a gente viu, se eu tiver uma curva, se eu tiver valores para média e para a curva de distribuição, para média e para o desvio padrão, eu consigo fazer o quê? Montar a curva de distribuição normal. Então, esquece essa curva que a gente vê aqui embaixo. Vamos pensar na curva de distribuição normal. O que seria eu criar a curva de distribuição normal? Se eu tenho desvio padrão e eu tenho média, eu pego e vou criar uma curva, né? Como a gente viu da última aula, é criar uma curva geral mesmo, onde eu vou desenhar aqui, ó, coloca a ponta aqui e vou fazer a curva, ó. Essa curva aqui, sim, formato de boca de sino e tudo mais, onde o ponto central dessa curva vale quanto? Esse ponto central aqui, se eu traço um eixo aqui, que seria o meu eixo principal, né? Esse ponto central da minha curva aqui vai valer o próprio valor da média. Isso aqui a gente falou na aula passada, ó, para poder calcular a curva de distribuição normal, a gente tem que imaginar que eu tenho sempre uma média, a curva ela vai ter essa cara aqui, né, de uma curva, de uma formato de boca de sino, e a média está no meio. Aí o problema já trouxe essa curva para a gente, para poder mostrar que é justamente isso. Ó, eu fui lá e mostrei para vocês, essa aqui é a curva, bonitinha. Para a pressão parcial de CO2, para essas pessoas que possuem de 40 a 50 anos, a curva de distribuição normal ela é assim. Ela é assim. O que significa essa curva? Olha, vamos olhar para a curva. Aqui a curva está o quê? Mais baixa, né? Se a gente fosse levar em consideração uma montanha aqui estaria no nível mais baixo, ou seja, eu teria mais dificuldade de encontrar valores acentuados para esse 28 e para 52 quando a gente estivesse calculando aqui a pressão parcial de CO2 de um paciente de 40 a 50 anos. E é de fato, se eu encontrar uma pressão parcial tão alta assim, né, eu vou ter algum problema indicado, vai ser um problema muito grave. E assim como se eu encontrasse uma pressão muito baixa. Então, trabalhando com essa análise, é mais difícil encontrar valores que estão na ponta da curva. E no centro da curva é mais fácil. Olha aqui, imagina que a gente estivesse medindo facilidade de encontrar uma quantidade pelo nível que eu tenho na minha montanha aqui, que seria essa curva de distribuição normal. Aqui no meio, ó, ela é o maior ponto possível, a maior quantidade de elementos que eu tenho está próximo da média. Então, a pressão das pessoas, normalmente, ela vai variar, né? A pressão parcial de CO2 ela vai variar em torno dessa maior representação aqui. Que é justamente o que a gente vê aqui, ó. Qual que são os valores de referência para a pressão parcial? 35 a 45. 35 está onde? Está aqui. Daqui até aqui são valores aceitáveis, né? Os valores que você dá como análise de valores de referência. Abaixo de 35 e acima de 45 já são valores preocupantes que a gente pode considerar como termos de análise para a curva de distribuição normal. Aí, isso aqui é só uma amostra da curva, por enquanto. A gente não fez a pergunta ainda. Qual que vem a ser a pergunta? A pergunta é, qual a probabilidade de uma pessoa dessa população, uma pessoa que tem 40 a 50 anos, né, enquadrada na faixa etária em questão, inserir-se entre os valores de referência da PCO2? Qual a probabilidade de tirar uma pessoa e ela estar aqui, ó, nessa faixa aqui de referência? Qual que é a probabilidade? Eu não sei, professor, qual que é a probabilidade, mas eu sei construir a curva. Eu sei pegar e construir a curva. A curva, a gente já falou que ela tem média dada por 40 e desvio padrão 3. Então, se eu for construir a curva do zero, né? Vou até desenhar aqui de novo para a gente, para aqueles que têm
dúvida aí nesse desenho e tudo mais, relembrarem, né? Ó, vou colocar aqui retinho. Então, para a curva de distribuição normal, traço uma reta. E agora, em cima dessa reta, eu vou desenhar a curva. Aí, ó, reclamei tanto que na hora passada estava desenhando bem, que eu até peguei uma caneta melhor. Desenhar. Aí a gente vai lá. Desenha a curva. Ô, professor, Pode falar. a aula de semana passada você vai enviar no grupo? Porque eu acho que eu vou precisar de relembrar algumas coisas. Da aula de semana passada não tá lá no grupo, da onde vocês? Deixa eu ver aqui se eu não joguei. Se eu não joguei, eu jogo sim. Eu devo não ter jogado, então. Links. Não, calma aí. Curva de distribuição normal. Joguei sim, ó. Exercícios de curva de distribuição normal. Tá lá já. Mas aí eu jogo a aula do matutino, do noturno também para ajudar, tá bom? Que aí facilita para vocês. Ó, então, voltando aqui para esse tópico da curva, né? Eu vou pegar a curva, vou, a partir da curva, colocar o ponto central. O ponto central é a minha média. Então, aqui, ó, vou colocar 40. E agora eu vou fazer a minha conversão para o eixo Z. O que eu preciso? Eu preciso, a partir dessa curva aqui, né, identificar a probabilidade de eu tirar um valor que está acima de 35 e abaixo de 45. Foi isso aqui que o exercício me solicitou. Eu quero uma faixa de valores que está entre esses dois pontos aí. Se eu conseguir encontrar essa faixa de valores para probabilidade, eu resolvo o meu problema. Então, o que o exercício nos solicita é determinar essa faixa aqui, ó, que vai de 35 até 45. Que é justamente os valores de referência lá para a pressão parcial. Então, se eu conseguir encontrar essa faixa, meu problema já está resolvido. Mas, para eu conseguir encontrar essa faixa, eu tenho que lembrar lá do cálculo que eu tenho que fazer. Eu tenho que converter isso aqui para o eixo Z. Para eu converter para o eixo Z, o que eu faço? Desenho uma curva novamente, né? A ideia é que seja a mesma curva, tá, galera? Sim, o mesmo desenho, né? Mas a gente sabe que desenhar não é tão fácil assim. Ó, vou colocar a média no ponto central dessa curva. A média na curva de distribuição normal, ela sempre vai ser alterada do valor dela para o valor de zero. E depois eu vou fazer a projeção dos outros dois valores que eu quero para um Z1 e um Z2, que é o que eu vou calcular. Z1 e Z2. Aí Z1 e Z2 eu vou encontrar falando o seguinte, ó, qual que seria a projeção dessa curva para essa, considerando a média no ponto zero, qual que era a consequência para Z1 e para Z2. Aí o cálculo de Z1 e Z2, né, conforme a gente viu na aula passada, ele é definido por uma fórmula. Qual fórmula que era essa? Z, deixa eu chamar primeiro de Z1, é igual ao valor que eu preciso de calcular, menos a média, dividido pelo desvio padrão. Né? Isso aqui era o que a gente tinha lá para Z1. Então, Z1 vai ser valor, quanto que é o meu primeiro valor? 35, né? 35 menos a média, que é 40, dividido pelo desvio padrão, que é 3. Então, 35 menos 40 dividido por 3, eu vou encontrar aí a primeira representação para Z1, né? Primeiro tópicozinho aí para poder encontrar o valor de Z1 vai ser fazendo essas continhas. Tá, vou pegar aqui, voadora. Então, para esse cálculo aqui, eu vou ficar com Z1. Ó, 35 menos 40. 35 menos 40, 40 é maior, né? É negativo, vai ficar menos 5 dividido por 3. Isso aqui, deixa eu só conferir, acho que dá 1,66. 1,66. Então, esse valor de Z1 aqui é menos 1,66. Foi o primeiro valor que eu encontrei para Z1.
Depois, o que eu preciso de fazer? Eu preciso de encontrar quem que é esse Z2, que é esse valorzinho aqui. O cálculo de Z2 é o valor 45 menos a média, que é 40, dividido pelo desvio padrão. O que é o desvio padrão? 3. Então, vai ficar 45 menos 40 dá 5. 5 dividido por 3 dá 1,66 positivo. Então, ó, nesse caso aqui, agora eu já sei, ó, Z1 para a gente vale... Z1 aqui vale menos 1,66 e o Z2 vale 1,66. Aí, olha que legal, eu já encontrei a minha curva, né? E eu consigo fazer a análise a partir dela. No primeiro instante, eu posso analisar isso aqui separado. Eu posso encontrar qual que é a curva do 0 até o Z2 apenas. Então, se eu quisesse fazer assim, para deixar, vou fazer para deixar explicadinho, eu posso encontrar isso aqui por partes, ó. Eu posso fazer a mesma curva aqui de novo e encontrar uma parte dela apenas. Qual que é a parte que eu posso encontrar de cara aqui? Só pegar o 0, que está aqui, até o 1,66. Como que a gente faz para calcular do 0 até 1,66? Só essa parte aqui, ó. Só essa partezinha aí, né? Vai bastar eu buscar esse valorzinho aqui na minha curva de distribuição normal. Então, se eu venho aqui para a curva de distribuição normal, deixa eu abrir ela aqui com vocês. Deixa eu curvinha. Vai bastar, ó, eu buscar, ó, o valor do 0 até o Z, essa curva me fornece a probabilidade. Probabilidade dada como um 0 ponto o valor que eu encontro aqui. Então, de 0 até o Z. O que eu tenho aqui agora é o próprio do 0 até o Z. Então, basta eu buscar, né, esse valor do 1,66. Se eu encontrar o valor da probabilidade para o 1,66, automaticamente eu estou buscando, eu estou encontrando, né, essa imagem que está descrita aqui em cima, tá vendo? Você olha aqui, ó, do 0 até o Z, é justamente isso aqui, ó, do 0 até um Z, 0 até Z, 0 até Z. Quem que é o Z? 1,66. Então, busca nessa curva aqui o valor de 1,66. Ah, para eu fazer isso, né, eu venho aqui, ó, nessa lateral que eu vou buscar 1,6, que está aqui, e vou seguir até encontrar o próprio 6. Então, eu posso muito bem pegar aqui, ó, para não confundir, né? Seria uma forma para a gente conseguir fazer de linha, né? Formas aqui. Então, do 6, eu vou seguir com uma seta até encontrar esse 6 aqui, né? Que é nessa linha de cá até aqui, né? Vou deixar essa linha aqui mais espécie para ver se todo mundo consegue ver aí. Nossa, professor, você faz um negócio, vai lá e muda a coisa. Então, ó, eu busco no 1,6. Como que eu faço para buscar no 1,6? Pego na linha do 1,6, né? Que está aqui. E levo até o próximo dígito que eu preciso. Eu preciso de encontrar 1,66. Então, eu vou levar até a linha do 1,6. Do 6 que está do lado de cá, né? Então, eu fico com 1,66, que é o que eu preciso, né? 1,66. Aí, esse valor que eu vou encontrar aqui de 45, né? 0, a gente sempre começa com 0 na frente, 0, vírgula é o número que aparece aí. 45 154, né? Já é a probabilidade de eu encontrar esse lado de cá, né? Isso aqui já é essa probabilidade, que é a mesma coisa se eu colocar em percentual, né? E 45,15%. Então, só de olhar na tabela, lembra que eu falei na aula passada, nessa matéria agora, vocês não vão ter problema com cálculo. O único problema é a interpretação, porque os cálculos eles estão resumidos nessa folha. Quando a gente aprende com essa curva de distribuição normal, a gente consegue visualizar a facilidade que eu posso ter aqui
da análise para o nosso problema. Mas nosso problema não é encontrar apenas esse ladinho, como a gente fez aqui. Nosso problema é encontrar o quê? Daqui até aqui, ó, tem que encontrar os dois lados. Esse lado aqui, né? Esse primeiro lado aí que a gente viu que é o do 1,66, a gente já identificou. A gente já fez ele, esse lado aqui, ó. Então, esse aqui já está pronto. Isso aqui vale 45,15%, né? Esse primeiro lado que a gente acabou de encontrar. Falta encontrar o outro lado, que é esse de cá, né? O outro lado que é de 0 até Z1, que é menos 1,66. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar aqui para encontrar o segundo lado. Eu vou desenhar novamente uma linha, né? Aqui embaixo, assim. A partir dessa linha aí, eu coloco a minha curva aqui. Sim. Né? Aí eu vou buscar do 0 até o meu Z1. Quanto que é o meu Z1? Menos 1,66. O que eu quero buscar é isso aqui agora. Só que a minha curva de distribuição normal, que a gente já viu aqui, né? Ela não fornece para gente do 0 até um valor negativo, ela só fornece do 0 até um valor positivo. Aí, olha, eu estou do 0 até um valor negativo, mas na aula passada a gente verificou que se eu estou trabalhando com a curva de distribuição normal, a grande facilidade que eu tenho é que ela é simétrica em relação à média, né? Em relação ao ponto central, né? Então, olha, o que seria simétrico em relação a esse ponto central que a gente deu aí pela média? Que tudo que é desse lado de cá é igual ao que está do lado de cá. Então, tudo que está à direita da curva, do ponto da média, é igual ao que está à direita o que está à esquerda da média é igual ao que está à direita da média. Então, quando eu consigo fazer isso, quando eu consigo ter essa analogia, eu consigo falar, olha, se tudo é igual, que está à direita e à esquerda, quer dizer que se eu encontro do 0 até o menos 1,66, é a mesma coisa que eu encontrar do 0 até 1,66, é a mesma distância, só que eu só estou com valores invertidos, né, com o sinal. Então, encontrar esse de baixo é igual ao que eu encontrei de cima. Quanto que eu encontrei em cima? 45,15. Então, qual que é a probabilidade desse de baixo? A probabilidade desse de baixo vai ser a mesma, então, esse aqui, ó, também vai valer 45,15%. Aí você fala, ó, em cima tem 45,15, embaixo tem 45,15, o que eu quero é os dois lados, né, que é isso aqui, ó. Esse lado aqui mais esse lado, então basta eu pegar 45,15 e somar com 45,15 que eu vou ter a probabilidade total. Então a probabilidade total de eu tirar um valor de referência aí que entre 35 e 45, que é o objetivo total, é somar esses dois valores aqui de probabilidades. Quando eu somo esses dois valores, eu chego com 90,30. 90,30%. Exatamente. Conseguiram pegar aqui? A gente vai fazendo essa analogia e eu consigo aproveitar isso para o real, para o cotidiano. Então, aqui, apesar de parecer difícil, né, para quem está pegando e não leu a aula, então não viu, vocês vão reparar que é um padrão, tá? Por mais que eu entenda, é compreensível, tá? Que a gente ficou confuso um pouco, mas é por isso que eu falei que toda aula, né, a gente ia fazer um exercíciozinho para complementar. E aí a gente vai sempre tocar assim, na hora que vem a gente vai fazer um outro exercício, vamos fazer mais um exercício. Na outra, vamos fazer mais um exercício. Na outra, vamos fazer mais um exercício. Que aí a gente vai complementando e vocês vão vendo que é sempre um padrão. O que vai mudar é a forma como eu estudo o meu problema. E aí, dependendo de como eu estudo, ó, eu posso pegar daqui para frente, só posso querer pegar o final, só esse final. Posso querer pegar o valor da média mais um tantinho e valor pequeno aqui. Então, só vai mudar esses valores, porque o passo a passo que a gente vai ter que executar vai ser sempre o mesmo. Eu vou sair de um ponto e ir buscando os demais pontos até chegar e olhar na curva de distribuição normal para poder entender o que eu preciso lá para executar o meu problema. Beleza? Por enquanto? Não, talvez. Vocês não estão me trollando, não, né? Deixando eu aqui sozinho e voltando para a cama, não, né?
Mandei uma questão no chat do senhor, professor. Tá, deixa eu ver aqui. Tá. Professor, esse critério para arredondar, tipo 1,68 e 1,69. Para achar na tabela. Ó, pense o seguinte, para a tabela de distribuição normal, para vocês o critério para arredondar é sempre assim. Se for maior do que o 5, você vai e joga, por exemplo, 1,685. Aí você tanto faz, se jogar para 68 quanto para 69. Se for 1,686, você já joga para 69. Mas o que é importante vocês observarem? Ó, vamos olhar aqui 1,68 e 1,69. 1,68, que era o primeiro valor, é eu pegar 1,6 e jogar isso aqui lá no 8, né? Então vem para cá. Ó. Então eu ia encontrar esse 45,35, tá vendo? Aqui, 45,35. Quando eu olho para o 1,69, olha o que eu encontro. 45,44. Reparem, os dois valores eles são bem próximos, né? Então, às vezes, os arredondamentos, por mais que seja uma casa decimal, o valor final vai aparecer na probabilidade lá na segunda casa. Então, eu vou manter o 45, por exemplo, o que a gente teve, né? Tem a média de 45%. E o que vai alterar é a casa decimal que eu vou considerar para a probabilidade. Mas não precisa de se preocupar com relação a a representação final do arredondamento. Se você lembrar, né, se eu tenho 1,682, volta para 1,68. 1,689, né, vai para 1,69 e faz a coleta aqui por meio do segundo valor. Mas em ambos os casos que vocês fizerem, né, caso fiquem com dúvida, vocês vão encontrar probabilidades bem próximas. Então, assim, quando a gente tem caso aqui de errar alguma coisa, aí é o aluno que buscou errado, né? Por exemplo, se eu tivesse pego a linha de cima, sem querer, que era o caso do 1,58 ou 59, pensando que eu estou lendo a de baixo, aí eu já estou com 44%, né? Quanto mais eu vou subindo, ó, mais eu vou reduzindo esse valor, né? As chances de erro, eu não conseguir identificar, é pegar uma linha acima e aí eu aumento 1%, ou uma linha abaixo e aí eu reduzo 1%, dependendo da linha onde eu estou analisando. E aí eu posso ter problema. Mas na mesma linha, normalmente vai se manter mesmo um percentual bem próximo. Beleza? Por enquanto? Foi, Bruno? De boa esse valor do arredondamento? Consegui. Obrigado, professor. Então, vamos lá. Aí, galera, ó, a gente, para poder continuar, né, avançando o conteúdo e tudo mais, eu vou passar para vocês os objetivos da aula de hoje, né? Eu vou montar para vocês um apanhado assim de aula sobre o conteúdo, vou colocar no Ava, inclusive, para poder deixar organizado essa semana. Eu vou criar essa semana e não fiz ainda porque eu queria mostrar para vocês, indicar para vocês o que eu vou fazer. Aí eu vou colocar assim, ó, a aula, eu vou colocar a aula, depois eu vou colocar exercício da aula, que é o exercício, e vou colocar resolução da aula por um vídeo, que é justamente o que eu postei para vocês, alguns tópicos lá no próprio WhatsApp, mas que pode ter ficado perdido para um ou para outro. Então, eu vou colocar a aula da turma de vocês, vou colocar a aula da turma do noturno e vou colocar a sequência de exercícios que eu possuo para esses tópicos. E aí vou alimentar uma sequência, né? Assim, ó, link para acesso da primeira aula. Pá, link para acesso do exercício. Aqui, vou fazer isso aí para poder deixar vocês sintonizados quando vocês quiserem pegar para poder estudar e se sentir dúvida, se acessa o segundo link, sentir dúvida de não se acessa o terceiro, para ter alternativas aí que os ajudem, né, nos estudos em relação a isso. Tá bom? Então vamos lá. O objetivo da aula de hoje é a gente começar a entender os conceitos que eu tenho dos tipos diferentes de estudo e a partir dos tipos diferentes de estudo fazer a interpretação correta do risco relativo, da razão de acontecimentos e também, né, de como que eu faço para poder aproveitar esses conteúdos futuramente para a interpretação do que eu preciso de ter para o teste de hipótese, né, que são os tópicos aí para a gente conseguir finalizar o segundo bimestre, né, que é quando a gente vai de fato começar a fazer os testes em relação aos elementos que eu possuo, em cima desses testes implementar aí o que a gente consegue fazer para poder executar estudos estatísticos.
Então, nesse sentido, quando a gente trabalha com a ideia de utilizar... O que aconteceu aqui? Eu fechei sem querer a aula? Doideira. Não é isso. Cadê? Aula 7.1. Eletrônica, aula 6.1, aula 7. Gente, então... A aula do nada fechou aqui. Será que é um sinal para não passar isso com vocês? Ficando. Deixa eu abrir aqui. O computador tá me trollando. Tá abrindo aqui direto, não. 6.1. O que aconteceu? Não. O que é isso? Não. Abri. Projeto. Foi. Aí, com relação a isso, a gente conseguia apresentar aí os conceitos, né? Dos tipos de estudo, dos riscos relativos, razão de acontecimento, prevalência, incidência, e a gente continuar tocando a disciplina a partir desse segundo bimestre. Nas primeiras aulas que a gente teve, enquanto a gente estava até no ensino, na sala de aula, né, pessoalmente, a gente entendeu o conceito de frequências, né? A gente, não sei se vocês inicialmente tinham uma dificuldade, né, para poder conseguir fazer essa distribuição de frequência e tudo mais, mas depois, com o tempo, vocês devem ter se reparado que a distribuição de frequência obedece um padrão. Mas, normalmente, quando a gente está trabalhando com medidas de ocorrência de doenças e tudo mais, quando a gente vai analisar estudos, né, por meio dessas medidas, é notável que a gente precisa de ter algumas representações que sejam mais importantes em relação a isso. Então, quando a gente volta aqui para a apresentação e fala assim, olha, eu vou iniciar falando que eu vou ter a apresentação do risco relativo e da razão de acontecimentos, né, em cima da base da nossa aula, a gente fala que, dependendo do estudo que eu estiver executando, eu vou ter uma medida que é mais apropriada para a execução do que a outra que eu estou trabalhando. A primeira medida que a gente tem como base é a contagem dos números que eu tenho, né, por meio da distribuição de frequência e a apresentação daquela tabela. Isso aí foi matéria lá do bimestre passado. Mas existe uma outra representação, uma outra chamada, que se chama prevalência, que dá para a gente uma medida da quantidade de casos que eu tenho de uma doença qualquer, levando em consideração todos os casos para aquela doença no momento em que eu estou analisando. Se eu hoje falo assim, olha, qual que é a prevalência da hipertensão na cidade de Vitória? O que eu estou querendo contar com isso? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo identificar todos os pacientes que moram na cidade de Vitória, né, e que possuem a doença da hipertensão, que tiveram o desenvolvimento da hipertensão. E em relação a isso, eu ter uma medida que leva em consideração o total de pessoas da população da cidade que eu estou observando. Porque se eu tenho um número, né, que é representativo em relação a esse total de pessoas da população, eu consigo identificar uma medida, né, que deve ser tratada aí por meio de políticas públicas para tratar aquela doença, aquele desfecho que a gente está identificando como sendo tão presente na população de análise. Então, é uma medida de representação de novos e antigos casos, ou seja, eu consigo contabilizar tudo e eu consigo, a partir da prevalência, descrever, né, qual que é a tratativa que eu devo dar para uma determinada população em relação ao desfecho que a gente está analisando. Se eu vou olhar aqui para o caso atual, né, a gente está trabalhando aí, a gente está vendo constantemente a representação da Covid-19 no país, a gente está vendo que isso aí está alterando bastante, de forma considerável, né, todos os casos que a gente tem aí de políticas públicas, todos os trâmites internos de hospitais, tudo que a gente está vendo de alteração que impacta diretamente na vida profissional de vocês, na vida pessoal de muitos, que às vezes já estão até, né, fazendo lá a reta final do curso e possuem
tem essa ideia de estar inserido em um ambiente onde sofreu essa alteração por completo, mas essa alteração só foi indicada por uma contagem que consegue acompanhar, né, constantemente o aparecimento de novos casos e o quantitativo total que eu possuo. No Brasil, então, se eu fosse fazer essa representação, eu conseguiria encontrar essa curva aqui, né? Ou, se eu estivesse trabalhando por meio dos boletins epidemiológicos, né, eu poderia encontrar. Deixa eu abrir aqui para vocês, se eu já tiver encontrado aqui direto. Ó, eu poderia encontrar no site lá do covid.saude.gov uma curva, deixa eu ver se vai abrir aqui para vocês. Uma curva que dá para a gente a ideia, né, da quantidade de casos, a quantidade acumulativa, como que está a distribuição da pandemia em cada um dos estados, né? Se eu venho aqui para o Sudeste e eu quero saber como está no Espírito Santo, eu consigo identificar, né, por meio dessa curva, como que está o aparecimento desses casos no estado. Então, se eu mudo aqui agora para o Rio de Janeiro, né, eu vou ter a representação disso e assim por diante eu consigo elaborar e gerar elementos que estão indicados aqui por cada um dos estados e pelo país no geral. Essas curvas que a gente tem analisado, elas também podem ser representadas para o mundo todo, né? Eu consigo identificar essas curvas no mundo, consigo contar essa doença no mundo por a gente estar encarando uma pandemia. Então, quando eu analiso isso, já tem um site também que faz essa contagem com relação ao mundo, né? Se eu analisar aqui, ó, o coronavírus.jhu.edu, ele traz para a gente a curva da contagem geral de todos os casos da doença, que é o desfecho que a gente está analisando, no mundo, né, em tempo de atualização diária. Então, no mundo, hoje eu tenho aqui a representação total aqui de 4.444.670 casos da Covid-19. Aí você fala assim, tá, professor, mas esse 4 milhões aqui é o quantitativo total de casos, né? Se eu analiso o mundo, então, esse é o quantitativo total de casos. Quando eu olho para esse quantitativo, se eu for distribuir aqui por país, ó, os Estados Unidos, 1.400.000, Rússia, 252, Reino Unido, 234, Espanha, 229, Itália, 223, Brasil, 203, França, 178. Quando eu vou olhando essa representação aqui, são apenas contagens, né? E essas contagens para a gente já demonstram aí, a gente consegue identificar, por exemplo, qual que seria o país lá onde eu não tenho, né, quase nenhum caso, ou os países onde a gente tem o menor número de possíveis, né, de casos identificados. Aí, se você faz essa abordagem da quantidade total, a gente está analisando, né, ó, a gente pode conseguir, se eu tenho a quantidade total de casos, tanto os novos poderiam ser atuados hoje, ontem, né, quanto os antigos, desde que quando começou a prevalência, a representação daquela doença, né, em relação ao total de indivíduos que eu tenho na população. Para eu poder calcular a prevalência da Covid-19, por exemplo, no Brasil, então, bastaria eu identificar qual que é o valor estimado da população do Brasil e dividir pela quantidade total de casos que eu tenho hoje da Covid-19, que eu conseguiria identificar essa prevalência. Aí você pode falar assim, tá, professor, mas essa prevalência, então, como você está falando, ela leva em consideração tudo. Mas e como que eu faço para poder aumentar e diminuir esse valor? O que esse valor é representado quando a gente vai pensar em aumentar e diminuir ele? Aumentar e diminuir o valor da prevalência pode ser relativo ao aparecimento de novos casos. Vamos imaginar, se a minha prevalência é dada pelo número de indivíduos doentes ou novos, quanto mais eu tenho o aparecimento de novos indivíduos doentes pela relação que eu estou calculando, né, pelo desfecho que eu estou analisando, maior vai ser esse valor. Como a população ela tende a ficar fixa, né, ou não alterar tão rapidamente, eu vou verificar que essa população aqui é fixa e esse valor aqui está crescendo, então a prevalência também está crescendo. Então, se a minha população, né, passa a ter novos doentes, né, eu tenho um aumento da prevalência. Se eu imaginar como um tanque, onde o tanque recebe tanto os doentes que migram, como os doentes que curam, os doentes que emigram, os óbitos, eu consigo identificar a prevalência como sendo o nível, né, daquele desfecho em relação a esse tanque que eu estou observando. Então,
a quantidade de doentes que migram, o que significa isso? Eu posso ter um doente, né? Posso ter uma pessoa que mora em uma região e no segundo momento ela vai lá e muda de região. Quando ela altera de região, a região que para onde ela mudou vai ter um novo caso para aquele desfecho, né? Um novo caso de análise, e isso aí vai alterar diretamente a prevalência. Então, essa prevalência, que é indicada aqui pelo próprio nível, também vai ser reduzida quando eu tiver doentes que curaram daquele desfecho. Então, a quantidade de doentes que foram curados reduzem o valor da prevalência. Porque se eu falo assim, olha, a pessoa ela tinha um desfecho, tinha uma doença, né? E ela curou daquela doença, ela tinha lá uma gripe, ou ela teve um resfriado qualquer, ela teve a cura, para aquele valor, ela já não faz mais, já não faz mais presente, né, para observação quando eu for fazer a contagem da quantidade de casos, né, para observação. Mas, entretanto, se a gente está trabalhando com outras representações, por exemplo, os doentes que migram, se eu tiver a mudança dessas pessoas de região, eu vou ter aí novamente uma oportunidade de reduzir essa prevalência para a região. Se eu analiso um caso da cidade de Vitória, o que seria? Eu teria que mudar de cidade. Se eu analiso a prevalência do Brasil, eu teria que mudar de país para poder reduzir a prevalência da cidade, para reduzir a prevalência do país como um todo. Então, a prevalência ela vai depender basicamente do número, né, do local onde você está analisando. Porque dependendo do local, né, eu não vou ter alteração muito significativa desse elemento. Se eu estou trabalhando com um local menor, maior vai ser a alteração da prevalência com a quantidade de pessoas que emigram, a quantidade de pessoas que migram e o aparecimento de novos desfechos. Mas aí no dia a dia a gente se depara com uma segunda palavra. A gente constantemente vocês devem estudar isso, escutar isso constantemente aí no dia a dia de vocês, né? É a palavra que a gente escuta chamada incidência. A prevalência a gente já viu que ela denota os casos novos e antigos, né, o aparecimento de desfechos novos e antigos, e em cima desses desfechos eu consigo calcular, dividindo o total de pessoas com aquela doença pelo total de pessoas da população. Eu consigo identificar a incidência nesse caso, a prevalência desse caso. Mas aí existe uma nova medida, né, uma medida que faz com que a gente consiga identificar o aparecimento de novos casos. Porque pode ser que em um determinado período do tempo aquela doença se fez muito presente, né? Vamos imaginar, por exemplo, o surto lá de dengue que a gente teve, então a própria febre amarela que a gente viu aqui na cidade de Vitória, né? Em um determinado instante de tempo, a febre amarela era muito prevalente. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Foi reduzindo a quantidade de novos casos por conta das medidas que foram tomadas, né? Seja por vacina, seja por seja por o não contato, né, com o vírus direto. Então, se eu estou trabalhando com essa representação aí de ter a possibilidade de uma medida que avalie novos casos, essa medida é importante para poder determinar qual que é o nível de contágio daquela doença, ou qual que é a representação que aquela doença está evoluindo com o passar do tempo, não necessariamente por contágio, mas também por características aí que possam ser específicas de alguma exposição, de algum ambiente externo que caracterize o desenvolvimento daquela doença, assim por diante. Então, a incidência para a gente é uma forma de aferir, a partir de uma população, o aparecimento a partir de um nível, né, de coleta que eu vou fazer, qual que é o representativo número de casos novos daquele desfecho. Se eu estou trabalhando com a Covid-19, né, eu posso falar o seguinte: a incidência é o aparecimento de novos casos por dia, né? Porque a pandemia a gente está tendo quantidade de novos casos que aparecem por dia, a gente consegue controlar. Não conseguiria controlar isso, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com uma doença rara, que poderia ser que eu não tivesse nenhum caso. Mas na pandemia, onde a gente vê que o contágio é alto e eu consigo ter esse acompanhamento diário, né? Eu consigo ter essa representação, eu posso fazer análises desse tipo. Olha, essa curva aqui, por exemplo, ela poderia ser uma curva que iria denotar a quantidade de novos casos. É justamente isso, né? A quantidade de casos que foram aparecendo de um dia para o outro. Quando eu olho aqui, né, para esse cantinho aqui, ó, do dia 11/4 para a França, tá? Do dia 11/4 para o dia 12/4, olha o que aconteceu.
eu saí de 100 mil pessoas, né, que estava aqui, 94 mil pessoas, para 125 mil pessoas confirmadas pela Covid-19. Então, ó, um salto daqui para cá já é uma medida que eu consigo, né, falar, opa, aconteceu alguma coisa nesse intervalo. Se eu vou analisar isso aqui de forma mais indicada ainda, aqui em cima eu tive um segundo salto. Ó. Aqui em cima nessa curva, eu tive um salto que saiu de 133 mil para 148. Então, esses saltos que a gente vê na curva são pontos que às vezes são preocupantes, porque a incidência para a gente ela vai determinar o número de novos casos, né, que eu tenho a partir da população como um todo. Se eu estou explodindo a quantidade de novos casos para aquela doença, para aquele elemento, é um ponto onde eu posso atuar, onde eu devo atuar, não só no caso da pandemia. Lembra dos casos da dengue, quando explodiram no Brasil, como que foi feita a tratativa, né? A quantidade de pessoas que tinham a própria dengue, quando a gente estava trabalhando com outras análises também. Esses elementos onde a gente consegue verificar a incidência dão para a gente esse patamar de análise, assim como teve na febre amarela. A febre amarela foi um desespero, eu lembro que foi um desespero porque era todo mundo lá com repelente, né? Só faltava repelente tudo que é canto porque o pessoal tinha medo e tudo mais. E aí, quando a gente está trabalhando com isso, a forma de eu identificar esse surto, esse local, o local onde eu tenho um desfecho exagerado de uma doença onde a gente não tinha a presença constante, né, daquilo, pode ser identificado justamente pela incidência, ou seja, a população permanece constante, o que está aumentando é o número de casos da doença, e quando eu tenho esse aumento, eu tenho uma medida aí que é preocupante para eu poder determinar, né, quais que são as tratativas que devem ser tomadas para poder conter o avanço ou até mesmo, né, diminuir os prejuízos relativos àquele ambiente. Isso pode ser feito, pode ser analisado também para as doenças que são causadas por um meio externo, né? Tem alguns poluentes e tudo mais, algumas coisas, alguns dejetos que são incluídos no mar, que a população começa a ter problemas por conta desses dejetos, ou alguma poluição na fonte lá de alimentação de uma fonte, de uma nascente, né? E aí essa contaminação leva a algum problema para uma população específica. Então eu passo a observar um desfecho, uma doença, uma característica que não era comum para aquela região, mas que por algum motivo passou a ser comum, porque eu aumentei o número de casos para uma região que é fixa, e aí para eu conseguir fazer essa comparação, eu preciso de ir lá identificar qual que é o problema que teve naquela região para conseguir ter essa análise de fato, né? Se a gente for, depois é até legal vocês pegarem e analisar esse caso, né? Vocês que são da área da saúde de fato, para vocês verem, né, as curvas, ó, os tipos de curvas diferentes para o desenvolvimento da doença, né, como que foi o aparecimento, como que a curva está em cada um dos países. A própria China, né, a China deu um boom muito grande aqui no início, né, do aparecimento de novos casos, teve um salto, depois desse salto teve outro salto, depois de 2 saltos seguidos do aparecimento de doenças, né, da Covid-19, o que ela fez? Ela tomou medidas para poder ir lá e manter constante, não aumentar essa curva como a gente estava tendo nos outros países, né? Essa curva se manteve constante em relação ao número de casos máximos, né? Vocês reparem que o número de casos lá dado por 80, que é dado aqui por 84 mil, desde o dia 25/2, né? Não teve alteração significativa disso, né? Tá na faixa aqui, continua na faixa dos 80 mil. Então, as medidas que foram tomadas depois desses 2 saltos fizeram com que eles não aumentassem essa curva. Tudo bem que no início teve um aumento exagerado, né? Uma curva com uma característica bem diferenciada dos outros países, né? Mas a gente percebe essa análise por conta dessa representação de novos casos. Então, se eu tenho aqui a população fixa e sair dividindo cada um desses casos aqui, né, pelo número da população, vocês vão ver que daqui em diante a incidência é praticamente zero, né? Porque esse aqui está constante. Já quando eu vou olhar outros países, né? A própria Índia, por exemplo, que permaneceu baixo, depois foi subindo. Quando eu vou aumentando o valor da incidência, o valor de casos, eu também vou aumentando o valor da incidência. Então, depois vocês podem até fazer essa análise aí para vocês verificarem como que a curva é mais inclinada, menos inclinada, como vocês devem ver aí nos próprios jornais, né? Itália já está se acentuando,
e o Brasil que continua em fase crescente, né? Essa ideia de a gente ter isso aqui, ó, essa curva sendo achatada para poder seguir uma tendência, e aí é nessa tendência aqui que a gente começa a ter a presença de uma população que já possui o vírus disseminado, né? E disseminado que eu falo, que não tem um aparecimento tão exagerado quanto as curvas que são mais acentuadas, né, para o crescimento linear, crescimento que seria dado aí com uma curva exponencial. No Brasil, da Espanha, a gente teve um salto aqui de redução, né? Isso aqui também é difícil de se analisar, mas a gente tem um salto de redução dos casos. Vocês podem perceber que ela estava crescendo, depois ela sofreu esse achatamento. Então, isso aqui é legal para vocês conseguirem fazer essas análises, né, por meio de um caso que é atual, pode gerar frutos de estudo, né, para vocês, e que também é importante para a gente conseguir fazer essas análises pontuais, né? O que aconteceu aqui na França nesses 2 dias aqui para a gente ter o salto daqui para cá? Isso foi a compra de novos testes? Isso foi alguma medida que foi tomada pelo governo para poder retomar a liberação lá do pessoal e aconteceu alguma coisa? Não sei o que foi, mas eu sei que de fato tem um salto aqui, que é alguma característica que pode ser observado quando a gente analisa a curva por completo. E assim por diante, né, quando a gente vai analisar para a Espanha aqui, né, o que aconteceu para eu ter uma queda dos números, né? O que aconteceu daqui para cá, a gente consegue analisar por dia isso, né? O que aconteceu daqui para cá para a gente ter de fato essa queda. E aí, olhando isso para o geral, eu consigo perceber que o coeficiente da incidência é importante para a gente determinar medidas apropriadas para o tratamento de doenças, para o tratamento de estudos e para a determinação de um estudo que seja efetivo para aquele desfecho. Não adianta nada a gente começar a falar sobre tudo que a gente já viu de estatística e tudo mais, a gente falar sobre essas representações de probabilidade, a gente conseguir ter domínio da ferramenta, se no final o estudo em si, a base para o desenvolvimento do estudo não estiver bem determinada para onde eu posso aplicar cada um desses pontos. Então, no caso de novos casos, né, barra população, há risco no mesmo espaço geográfico, grupo populacional, intervalo de tempo. Então, eu tenho aí a representação do coeficiente de incidência que me diz aí qual a quantidade de novos casos que eu tenho, levando em consideração o total de população que é fixo. Aí, ó, se eu consigo aqui analisar também essa evolução, né, dos casos pelos estados, eu consigo indicar que para cada dia que eu vou ter de análise, né, ó, do dia 8, dia 15, dia 22, dia 29, eu tenho uma curva diferente de incidência, onde eu tenho aqui o aparecimento de novos casos, né, e para cada um desses estados eu consigo fazer esse controle efetivo aí de análise para observação específica desses elementos. Além desse controle, a gente tem as curvas de incidências que podem determinar o quão preocupantes estão os avanços, né? Não só dessa doença, mas como qualquer doença que vocês tenham acompanhado com o boletim epidemiológico. E é legal vocês já terem essas palavras no vocabulário de vocês, né? Porque constantemente vocês vão encontrar isso nos artigos, vocês vão encontrar no dia a dia. E aí fazer essa aproximação logo de início aqui na disciplina é importante para a gente não ficar preso apenas na parte teórica da disciplina, apenas na parte de cálculo, apenas na parte da ferramenta da estatística, mas também na parte em que você consegue interpretar algo que é específico da área de vocês e identificar nesse específico aquilo que é base da estatística que a gente está vendo no dia a dia, né? Aquilo que a gente comumente aprende aqui, mas que às vezes a gente não percebe que a gente vai utilizar ou utiliza, né, no dia a dia, no cotidiano aí de vocês. Então, vamos olhar para esse exemplo aí, né? Esse exemplo que eu estou mostrando para vocês no slide fala o seguinte: vamos imaginar que eu tenho um aparecimento de uma doença qualquer aí e o número de novos diagnósticos, né, na cidade A, de 2014 para 2015, foi de 80. Então, da cidade A para a cidade, no ano de 2014 para 2015, eu tive 80 novos casos dessa doença que eu estou analisando para a cidade A. Quando eu faço essa análise de observação aqui desse elemento, eu falo o seguinte: olha, eu já consigo identificar, por meio desse primeiro tópico aí, que na cidade A, né, vou colocar aqui do ladinho para a gente
não perder essas informações e a discussão, eu já consigo imaginar que aqui na cidade A, eu tenho um aparecimento de 80 novos casos. Pô, se eu tenho aparecimento de 80 novos casos na cidade A, é porque, de fato, a cidade A tem um número de casos maior do que a cidade B. Então, a cidade B aqui, ó, ela teve aqui 20 novos casos. Eu posso falar que A teve um número maior de casos do que a cidade B? Pode falar, pode, assim, você pode falar, teve maior quantidade de casos, mas eu posso falar que a cidade ela possui um risco maior de desenvolvimento dessa doença do que a cidade B? Aí, para eu falar isso, eu tenho que olhar qual que é a população da cidade A e qual que é a população da cidade B. Vamos olhar. Olha para a cidade A. Qual que é a população dela? 25 mil habitantes. Olha para a cidade B. Qual que é a população dela? 7 mil habitantes. Então, quando eu olho para isso aqui agora, a cidade A ela teve 80 novos casos de 25 mil habitantes. E a cidade B ela teve 20 casos em 7 mil habitantes. Aí você pode falar assim, eu consigo comparar essas duas medidas? Eu consigo chegar aqui agora e comparar 25 com 7 mil e 80 com 20? Não consigo. Mas pense o seguinte, eu consigo fazer uma medida, não sei se vocês estão acostumados a pegar aquelas bulas de remédio para poder ver os efeitos colaterais, né? Tudo mais. Quando a gente pega o remédio para poder lá ver os efeitos colaterais, a gente tem assim, um caso a cada 1 milhão de pessoas apresentam esse comportamento. Um caso a cada 10 mil pessoas apresentam esse comportamento. Então, normalmente, para a gente comparar ou medidas ou resultados efetivos, né, de algo que eu estou trabalhando, eu sempre vou comparar na potência de 10. Então, eu tenho que comparar a cidade A e a cidade B com o nível de população no mesmo nível, né? Eu não posso comparar 25 com 7 mil, eu preciso igualar. Preciso projetar qual que seria, né, o aparecimento de novos casos da cidade A e da cidade B para o mesmo número da população. Vamos analisar pelas potências de 10. 10, depois 100, depois 1000, ainda continua menor do que os dois, né? 1000 é menor do que os dois, 10 mil é maior que esse, mas é menor do que esse, então não serve. Depois de 10 mil, eu vou para 100 mil. As potências de 10 eu posso trabalhar com o mesmo número para poder fazer o quê? Para poder ter uma população que é dada por uma comparação que é internacionalizada, né? Normalmente a gente faz sempre pelas potências de 10. Então, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil. 100 mil pessoas é maior que 25, é maior do que 7 mil. Então, vamos analisar. O que eu iria fazer para poder observar a cidade A agora, se a minha população não tivesse 25 mil pessoas, se ela tivesse 100 mil pessoas, né? Você pode falar o seguinte, olha, se a minha cidade A, ela tem 25 mil pessoas e ela tem 80 casos, quantos casos ela teria se ela tivesse 100 mil pessoas? Então, eu multiplico aqui, faço uma regra de 3 simples, né? E consigo encontrar aqui, ó, que 80 vezes isso, que vai ficar ó, x vezes 25 mil, né? Multipliquei aqui. É igual a 80 vezes 100 mil. 80 vezes 100 mil, coloco 8, acrescento um zero e depois preencho com os demais zeros. 1, 2, 3. Agora, para eu terminar isso aqui, pego o x que está aqui multiplicando e passo esse 25 mil de para lá dividindo, né? Então, 80, 804, 1, 2, 3, dividido por 25. Quando eu faço isso aqui, eu encontro o valor que a gente tem lá, né? Deixa eu fazer aqui. 800, e dá 320 casos. Poderia fazer isso aqui de uma forma diferente, mais fácil? Poderia. Sem regra de 3, ó,
25, 320 casos. 100 reais 3, eu poderia fazer o seguinte. Olha, eu quero fazer uma projeção, né? Eu quero sair para a mesma população, para as duas cidades. 25 e para o quê? 100 mil, né? Divide 100 mil por 25, para você achar quantas vezes a sua população que você quer para a projeção é maior. 100 mil dividido por 25 dá 4. 4 vezes 80 dá 320. Então, ó, eu poderia fazer isso também. Pegar a população total que eu quero projetar, análise, 100 mil, dividir pelo aquilo que eu tenho. Dividir por isso. O resultado eu pego e multiplico pelo total de casos que eu tenho na população lá. E eu faço isso para a mesma cidade de baixo. Ó, 100 mil dividido por 7 mil vai dar um valor. Para achar a quantidade de casos, basta eu pegar esse valor e multiplicar por esse. Então, a gente faz isso também para a cidade B. A gente faz a regra de 3 para vocês verem que vai dar a mesma coisa. Ó. Primeiro eu vou pegar 100 mil. Né? 100 mil. Dividir por 7 mil. Dividido por 7 mil. Encontrei aqui 100 sobre 7. Agora, eu pego esse valor e multiplico por 20. Vezes 20. Eu vou encontrar aí 285,71. É a mesma coisa aí que a gente pode colocar como é casos, né? Quantidade de casos de uma doença, não existe 285,7 casos. Existe 285 ou 286. Então, eu posso arredondar isso aqui para 286. Então, a cidade A, para 100 mil habitantes, ela possui 320 casos. E a cidade B, ela possui 286. Aí, quando eu faço essa medida de comparação, né, eu consigo observar que a cidade A e a cidade B, elas não têm uma discrepância tão grande de casos. Ó, de 80 para 20 não é tão... Aqui é grande. Aqui, ó, a cidade B tem 4 vezes menos casos que a cidade A. Mas quando eu comparo para a mesma população, ó, são 320 casos a cada 100 mil pessoas e são 286 casos a cada 100 mil pessoas. Quando eu olho para cá, eu vejo que essa relação não é tão distinta, não é tão longe quanto eu analisava só pelo problema. Então, quando eu faço isso aqui, ó, 320 casos a cada 100 mil pessoas, 286 casos a cada 100 mil pessoas, isso se chama incidência. Eu estou calculando o coeficiente da incidência. Eu estou representando uma população, né? E em cima dessa população tem a quantidade de novos casos. O que eu queria tirar desse exercício é que a gente não pode nunca comparar, né, análises diferentes para populações diferentes. Eu tenho que fazer o cálculo para a mesma população, sempre. A Vanessa falou, professor, você poderia postar essa aula no YouTube ou no Ava? Pois a conexão da internet está ruim, está caindo aqui. Aí não, tá? Eu vou postar sim, Vanessa. Já coloquei para gravar dos dois jeitos, tanto no Zoom, né, quanto no OBS, para não ter problema. Estava tendo muito problema no Zoom para gravar, por conta da memória aqui do computador, inclusive, né, que gravei muita aula, esqueci de apagar tudo. E aí, agora não tem mais problema. Eu acho que vai dar para gravar certinho, tá bom? Independente disso, eu já tenho uma sala do turno noturno também, eu vou soltar tudinho lá para vocês. Beleza? Aqui, alguém tem alguma dúvida nesse exemplo? Conseguiram entender? O que vocês acharam? O que vocês estão achando e tal? Tá legal? Sabe? Conseguiram pegar o que é incidência, o que é prevalência? Sim, não, talvez. Eu não entendi. Tá, eu vou voltar aqui, vou tentar achar o boletim e a gente vai ver isso aqui direitinho. Eu vou abrir um exemplo também e aí a gente vê junto. Vou pegar pelo exemplo. Vou abrir um exemplo, galera, que é um exemplo de cálculo, que aí talvez com o cálculozinho vocês consigam entender direitinho. Vou pegar aqui. Documentos.
Achei. Eu preparei para vocês uma lista de revisão, né? Depois, mas normalmente eu solto essa lista de revisão depois, né? Porque tem mais conteúdos que a gente não viu ainda, mas deixa eu mostrar aqui embaixo que começa aqui, que é essa revisão da representação de incidência e prevalência. Então, olha só, eu vou ler um exemplo com vocês e aí eu quero que a gente consiga... Tem vários exemplos, a gente vai fazer essa sequência de exemplos juntos. Os exemplos já estão resolvidos, né? Mas aí vocês talvez consigam pegar a ideia de prevalência e incidência com esses exemplos que a gente vai estar falando aqui agora. Então, olha esse primeiro exemplo que a gente está trabalhando aí, né? Eu vou ler junto com vocês. A Lohana pediu para poder repetir a segunda forma de cálculo. Tá, Lohana, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar esses exemplos, depois a gente volta lá para aquele cálculo e a gente faz de novo aquela questão, tá bom? Rapidinho. Pode ser? Tá. Ó, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, através do raio-x, 2.000 pessoas são examinadas para diagnosticar tuberculose, tá? 1.000 pessoas são selecionadas aleatoriamente da região A, então a região A tem mais pessoas, né? Não sei qual a quantidade de pessoas lá, e eu fui lá e selecionei 1.000. E 1.000 pessoas são selecionadas aleatoriamente da região B. Da mesma forma, fui lá e selecionei aleatoriamente 1.000 pessoas para representar a população dessas duas cidades. Então aqui eu fui lá e fiz uma amostra da cidade A e uma amostra da cidade B. E essas duas amostras têm 1.000 pessoas cada uma. Depois eu falo assim, ó, foram encontrados os seguintes números de raio-x positivos. Para a cidade A, eu encontrei 100 pessoas das 1.000 diagnosticadas com tuberculose, né? E da cidade B, eu encontrei 60 pessoas positivas, né? Das 1.000 relacionadas ao aparecimento da tuberculose. E fica a pergunta, podemos concluir que o risco da tuberculose é maior na região A, onde eu encontrei 100 pessoas positivas da tuberculose? Essa análise, né, quando a gente faz, se a gente for direto, ó, tem 1.000 pessoas da A e tem 1.000 pessoas da B, se A já encontrou mais casos do que a B, é porque o risco lá é maior. Essa interpretação é intuitiva. Mas se porventura a cidade A, por exemplo, tiver aí 1 milhão de habitantes e a cidade B tiver 10.000 habitantes, isso não é verdade. Então, para qualquer comparação que eu possa fazer de risco em relação às situações, né, com cálculo de incidência e prevalência, que é o que a gente está vendo hoje, eu preciso de saber o tamanho da população, não o tamanho da amostra. A população nessa cidade A eu não tenho. A população da cidade B eu também não tenho. Então não tem como eu falar que a cidade A tem um risco maior do que a cidade B se eu não conheço as duas populações. Olha, eu sei que o município de Vitória, ele é menos populoso do que o município da Serra, não é? Ou a cidade de Vitória não é menos populosa lá que a cidade de Vila Velha. Se eu vou analisar a quantidade de casos que eu tenho para a cidade de Vitória, a quantidade de casos que eu tenho para a cidade de Vila Velha e da Serra, ou qualquer outra cidade, São Mateus, Linhares, Cariacica, Nova Venécia, qualquer cidade do estado que esteja analisando, eu preciso de conhecer o total da população. Se eu não conheço o total da população, eu não posso falar nada em relação a isso. Então, a resposta, né? A resposta está descrita aí, ó. A resposta para essa pergunta seria que nós não podemos concluir nada por não possuir informações a respeito da população. Precisamos das populações para poder calcular os riscos e avaliar qual deles é maior. É importante sempre lembrar disso. Eu não posso esquecer, em hipótese alguma, que para eu calcular, né, a representação de duas comparações que eu tenho para risco e tudo mais, eu tenho que conhecer a população. Se eu não conhecer a população, não adianta eu falar que uma região o risco é maior ou menor, porque quando eu falo de risco, quando eu falo assim, olha, se essa região aqui existe uma preocupação que deve ser levada em consideração para esse desfecho, para essa doença, eu estou levando em consideração o total de pessoas, né, no geral. Então, isso aí é importante a gente não esquecer, né, para não ter nenhum problema da gente levar essa consideração de forma errada. Eu tenho que sempre conhecer o total da população e, a partir desse total, eu levo em consideração o ambiente que eu
vou calcular para a gente conseguir determinar tudo. Ó, isso da população pode ser determinado por um boletim que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Eu peguei o primeiro boletim que eu vi aqui, né? Boletim epidemiológico lá da Covid-19 que fala sobre incidência e prevalência da doença no estado. Aí olha só, o que tem aqui embaixo. Ó, aqui, ó. Incidência nacional. O que significa isso aqui? Incidência nacional. Eu tenho 160 novos casos a cada 1 milhão de habitantes. E isso, quando eu estava olhando lá no dia 17, tá? A gente está quase um mês depois desse boletim. Então, isso aqui provavelmente aumentou. Aí, o que seria emergência para o país? Todos os estados que apresentam um valor 50% maior do que isso aqui. Então, ó, qual que é a metade de 160? Foi 50%, né? Qual que é a metade de 160? 80. Então, ó, o valor é 160, mais a metade dele dá 320, né? 160 mais 340. Quando eu vou olhar para o geral, então, se eu tiver isso aqui mais a metade dele, eu vou ter emergência. Quando eu vou analisar o próprio 160 menos a metade, eu vou ter atenção. Tudo que estiver abaixo, valor abaixo, né? Apenas um valor de alerta. Quando eu olho isso aqui para os estados, olha só. Ó, incidência está dada aqui, ó, né? Como 160, que é a média do país. 160 casos a cada 1 milhão de habitantes. Quando eu vou olhar para os outros estados, olha aqui o Amazonas, 436 casos, acima da média nacional. Então, isso aqui é uma medida que eu tenho que tomar como preocupação, como uma situação de emergência para esses estados. Quando eu olho o Espírito Santo lá, em 17 de abril, ele já estava aqui, ó, na faixa amarela. Estava em situação de alerta, né, em situação de atenção. Quando eu olho Pernambuco também, mas da onde que eu tirei essas medidas aqui? Da onde que eu fiz essa comparação? O que isso aqui é útil para a gente? Essas medidas que vocês encontram nos boletins? Porque com o total da população, com o aparecimento das doenças, eu consigo definir, né, quantos casos eu tenho a cada quantidade de pessoas que eu possuo. Ou seja, se eu tenho 160 casos em relação ao total de pessoas, é porque eu peguei o total de pessoas do Brasil, peguei o total de casos e dividi um pelo outro e encontrei qual que seria a minha incidência, né, a quantidade de novos casos que eu tenho por dia no Brasil. Então, quando eu olho aqui para esse exercício, todo mundo deve entender isso. Se eu não tiver o total da população, eu não consigo comparar. Vamos olhar o exemplo 2, né, para poder já dar uma aplicação direta agora. No exemplo 2, a gente já tem cálculozinhos. Olha, na localidade de Dourado, uma cidadezinha pequenininha, né, em 31 de 12 de 2017, haviam 470 casos de diabetes. Nessa localidade, durante o ano de 2018, foram registrados 60 novos casos da doença entre os seus habitantes. Então, ó, do ano de 2017 para 2018, eu tive 60 novos casos. Se eu olhar em consideração o passado até agora, eu tive 470 casos que já eram existentes, mais 60 eu tenho aí no mínimo, né, indicado que por 530. Aí a gente continua. Neste mesmo ano, né, neste ano que a gente está analisando em 2018, 8 pessoas já com diabetes se mudaram para essa cidade. Então, eu tenho lá o valor, mais 8 pessoas que também são consideradas diabéticas, mas não moravam na cidade, mas agora moram. Então, eles também se contabilizam para o total de casos na minha população. Mudaram-se para a cidade as 8 pessoas e, em seguida, olha, 55 pessoas faleceram pela doença. Então, do total da população que tinha, eu tenho que descartar 55 que não estão mais nos cálculos. A população estimada de Dourado, nos dois casos lá, se manteve fixa lá e permaneceu com 300 mil pessoas. Eu tenho a população. A população se manteve 300 mil pessoas, né, com base para os nossos cálculos. Aí a pergunta é, olha só, qual é a incidência da diabetes em Dourado no ano de 2018? Olha a incidência em Dourado, né? Eu vou olhar, a gente viu que a incidência, eu só vou olhar para os novos casos. Incidência, novos casos. Apenas os novos casos daquela população, que estão naquela população que não eram contabilizados para aquele desfecho e agora são. Então, se eu olho apenas para a população, eu vou olhar, olha, lá em Dourado, eu tinha 470 casos.
Quantos casos novos eu tive? 60. Então, a incidência para a gente, neste caso, vai ser eu pegar os 60 e dividir pelo total da população, né? Que é 3.000. No final, posso colocar esse resultado em percentual, eu acho que 0,02%. Então, o aparecimento de novos casos é de 0,02%. Poderia até mostrar isso aqui de uma outra forma. Se eu multiplico isso aqui não por 100, mas por 10.000, por exemplo, né? Por 10.000, eu poderia falar que existem 2 casos a cada 10.000 pessoas. Entendeu? Essa forma de expressar também é importante. Eu posso multiplicar por 100.000 e eu posso falar que existem 200 casos a cada 100.000 pessoas. Então, o valor que eu vou multiplicar aqui, se eu multiplicar por 100, eu vou achar em percentual. Se eu multiplicar por 1.000, eu vou achar o valor a cada 1.000 pessoas. Se eu multiplicar por 10.000, o valor a cada 10.000 pessoas. Então, o valor que eu vou ter aqui de análise, né, vai depender justamente da forma como eu vou trabalhar aí com a multiplicação final. Como que eu escolho o que eu vou multiplicar aí? Se é 100, se é 10.000, se é 1.000, se é 100.000 e tudo mais. É a quantidade de casos que você tem para a quantidade de casos que você quer representar. Isso aí é um estudo. Todo estudo vai depender do pesquisador, a forma como ele quer expressar o resultado final. Então, essa forma não existe, assim, uma regra que você tem que colocar em percentual, ou você tem que colocar em casos por habitantes e tudo mais. Você escolhe. Normalmente, a gente sempre utiliza a potência de 10, ou seja, multiplica por 100, por 1.000, por 10.000, ou por 100.000, até mesmo por 1 milhão, como é o caso lá da Covid-19, né? Vamos olhar agora para a letra B, que pede assim, olha, qual o cálculo da prevalência dessa doença? Aí a prevalência, né, galera? A prevalência, quando a gente vai calcular ela, a gente já lembra que se eu tiver que calcular a prevalência, eu sei que a prevalência só vai levar em consideração tudo. Então, se ela leva em consideração tudo, de fato, ó, que era aquele caso lá do próprio tanque, né? Esse tanque aqui, se eu levo em consideração tudo, eu tenho que colocar os novos doentes, né? Eu tinha 470 novos doentes, tem que colocar as pessoas que mudaram para essa região, tem que colocar a quantidade de pessoas que curaram, os doentes que migraram, a quantidade e o restante todo. Então, quando eu olho para essa questão, agora, a minha prevalência no ano de 2017 é apenas o que tinha no ano de 2017. Quantos casos? Em 2017 eram 470 casos, então é 470 dividido por 300.000. Eu acho aqui 0,16. Como esse valor aqui é muito grande, né? Em relação a esse total aqui que eu tenho, que são poucos casos, a gente viu que deu um valor bem pequenininho ele também da prevalência. Agora, no ano de 2018, olha a diferença dos cálculos. Os cálculos para o ano de 2018, eu vou pegar o total que já tive de diabetes, somar com a quantidade de novos casos, 60 novos casos, somar com as pessoas que se mudaram para a região, 8 pessoas, e subtrair aquelas pessoas que vieram a óbito, menos 55. Então, quando eu faço isso aqui, eu encontro 483. E é esse 483 que eu vou utilizar para o cálculo da prevalência. 483 dividido por 300.000. Vezes 100, 0,16%, que foi aquilo que eu encontrei para esse valor. Então, professor, mas você encontrou o mesmo valor para cá e para cá? É porque como a gente expressou em percentual, né? Esse valorzinho aqui, ó, o 470 e 403 é muito próximo quando a gente divide por 300.000. Então, a diferença vai estar numa casa decimal entre aqui, dentro dos percentuais que a gente não colocou. Então, é legal a gente conseguir entender, ó, que a prevalência eu vou sempre levar em consideração toda a faixa de valores para aquele ambiente no ano que eu estou analisando. E a incidência só vai levar em consideração os novos casos para aquele tempo que eu estou calculando. Esse exercício aqui era o exercício de uma prova de residência, inclusive. Eu tirei lá para poder fazer para vocês. Mesclei 2 exercícios em um, né? Pedi apenas parte de um valor, eu juntei, achei algumas referências na internet e trouxe para vocês. Não só esse. Esse aqui de baixo também. Ó, vou levar aqui esse outro exercício que foi... Aqui é só para poder falar um exemplo, tá, de expressão. Olha, o coeficiente de incidência da dengue no Brasil em 2002 foi 398/100.000. O que significa isso aqui, quando vocês encontraram 398 por 100.000 casos para incidência? Quer dizer que a cada 100.000 residentes no Brasil, né,
398 tiveram, né, o risco de adoecer com a dengue em 2002. Então, 398 por 100 mil é a quantidade de casos que eu tenho em representação para a dengue, né, quando eu trabalho com a incidência naquele ano. Vamos analisar o exemplo de baixo. Esse exemplo aqui também foi um exemplo de um concurso, eu acho. Foi concurso esse aqui. Ó, se o bairro Maria da Paz e o bairro Maria da Fé têm, respectivamente, 34 e 200 novos casos de uma doença, respectivamente, a população exposta no início de cada ano era de 50 mil pessoas e 298 casos. Qual a taxa de incidência acumulada em cada bairro? Qual o risco, qual a maior taxa de incidência? Se eu pegar aqui, ó, o bairro Maria da Paz, quantos casos eu tive lá? No primeiro bairro? 34. 34, né? Novos casos em relação a uma população de 5 mil. Então, a incidência é eu pegar 34 e dividir por 5 mil. Eu vou encontrar isso aqui, ó, 0,00068. Eu posso multiplicar isso aqui por 10 mil e encontrar que eu tenho 6,8 casos a cada 10 mil pessoas. Poderia colocar aqui em percentual, professor? Poderia, mas aí ficaria com um valor bem pequenininho. Eu ficaria com 0,068%, né? Posso multiplicar por 10 mil? Pode. Posso multiplicar por 100 mil? Pode também. Você poderia, só que se multiplicasse por 100 mil, você ia ficar com 68 casos a cada 100 mil pessoas. Quando a gente olha o segundo bairro, que é o bairro Maria da Fé, eu tenho aqui 200 pessoas, uma população estimada de 294.118 pessoas. Então, para poder achar a incidência, eu pego 200, que é a quantidade de casos, e divido pelo total da população. Então, 200 dividido por esse total, eu encontrei 0,00068. Quando eu faço multiplicação por 10 mil, eu encontro a mesma taxa de prevalência, de incidência. Olha, 6,8 casos a cada 10 mil pessoas. As taxas de incidências foram iguais. O que acarreta, né, na hora que eu olho para isso aqui, bato o olho, eu já imagino que esse segundo ponto aqui ele é mais preocupante. Mas ele não é mais preocupante. A preocupação em ambos os casos é a mesma, porque o primeiro caso ele possui uma população mais reduzida do que o segundo caso. Então, no segundo caso, eu tenho aqui 294 mil pessoas, né? E dessas 294 mil, eu tive 200 casos, o que para a gente é um tópico mais tranquilo, né? Quando eu olho de identificar, eu posso de cara falar que é mais preocupante, mas se eu faço a comparação pelo total de pessoas, eu consigo identificar que a gente tem que ter a mesma preocupação em ambos os casos, pois a incidência, né, é a mesma, 6,8 casos por 10 mil habitantes. Conseguem compreender a importância que tem a população, que é justamente aquilo que a gente vai retomar nos slides agora, né? Mas a gente consegue ter esse fim, né, de trabalhar com relação a isso. O segundo tópico, né, quando a gente está trabalhando com isso, vamos voltar lá para os slides agora, aí munidos desses exemplos aí que a gente fez agora junto, nós vamos olhar para esse exemplo aqui e vamos retomar. Ó, eu tenho a população A. Essa população A a gente já sabe, né? Vou ser criativo aqui agora. População A, que é uma região. Sim. E eu tenho dentro dessa região aqui 25 mil pessoas. Né? Dessas 25 mil pessoas da região, eu tive 80 casos. Correto? Essa aqui é a região A, cidade A. Na cidade B, eu tenho uma população que ela é mais reduzida, então é como se fosse assim. Pode ser em níveis populacionais, né? Consequência de tamanho também, pode ser mesmo tamanho, mas população ser diferente, mas na região B, eu tenho aqui, ó, 20 casos
né? Em 7 mil habitantes. Isso aqui é a região A, isso aqui é a região B. Para eu comparar a cidade A e a cidade B, região A e região B, eu tenho que projetar para uma mesma medida. Qual que é essa medida? Eu tenho a mesma quantidade de imaginação da população. Então, vamos imaginar a mesma medida. Ó, quero calcular qual que seria a minha representação para eu não ter 25 mil casos, mas para eu ter uma potência. Então, a primeira potência de 10 maior que essa é de 100 mil, 10 mil, 100 mil. Então, ó, vamos colocar aqui 100 mil habitantes. Eu quero imaginar agora quantos casos que eu teria na cidade A, né? Se ela não tivesse 25 mil habitantes, se ela tivesse 100 mil. E eu quero imaginar o mesmo caso para a região B, se ela não tivesse 7 mil habitantes, mas se ela tivesse a mesma quantidade aqui que é dada por 100 mil. Então, ó, aqui eu tenho 80 casos, eu quero ir para cá. Aqui eu tenho 7 mil casos, eu quero ir para cá. Nessa primeira análise aqui da cidade A, né, quando eu for analisar apenas para a cidade A, então, se eu já tenho essa possibilidade de chegar para a análise da cidade A, eu preciso identificar de cara que a cidade A ela possui uma proporção mais efetiva de comparação. Olha, da cidade A, se eu for analisar aqui, ó, a cidade A, na projeção aqui, ela é 4 vezes maior do que a própria quantidade de casas da cidade A. Então, ó, pega isso aqui e divide por 25 mil. Então, vai ficar, ó, 100 mil dividido por 25 mil. Corta, 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 corta. Eu tenho 100 dividido por 25, que dá um número inteiro, dá 4. Né? Então, quando eu faço essa comparação direta aqui, eu falo o seguinte, ó, em níveis de população, essa população nova, que é a de 100 mil habitantes ali, ela é 4 vezes maior do que a cidade A. Ó, aqui tem 25 mil, aqui tem 100 mil, então essa aqui é 4 vezes maior do que essa. Como consequência, se eu estou fazendo uma projeção, eu vou ter 4 vezes mais o número de casos. Então, eu poderia falar que se eu vou ter 4 vezes mais o número de casos, então eu vou ter lá na cidade 80 vezes 4, que dá 320 casos. É justamente o que a gente foca aqui, ó. 320 casos. Se eu falasse assim, olha, se eu levasse em consideração uma projeção, se o A não tivesse 25 mil pessoas, mas tivesse 100 mil pessoas, mantendo o número de casos, né, aparecimento de novos casos, eu teria que não 80, mais 320. Vamos olhar o B, tá aqui embaixo. O B é assim, ó. O B agora eu tenho 7 mil pessoas e aqui eu tenho 100 mil pessoas. O que eu fiz pro A? Eu peguei, ó, 100 mil, que é o total, dividi pela população e encontrei que o A é 4 vezes, esse elemento aqui é 4 vezes maior do que A. Eu quero encontrar o número de vezes que B é maior, né, do que esse elemento aqui é maior do que B. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar 100 mil agora, só que eu vou dividir por 7 mil. Então, vamos lá. 100 mil dividido por 7 mil. 100 mil dividido por 7 mil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dá 100 sobre 7. Quando eu faço 100 dividido por 7, eu não vou encontrar um valor bonitinho, né? 100 dividido por 7. Eu vou encontrar 14,28. 14,28. Então, ó, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que essa projeção que eu supus aqui, ó, de 100 mil, ela é 14 vezes maior do que a cidade B.
Então, a quantidade de casos que eu vou ter que projetar para lá vai ser 14 vezes maior para cá também. Então, quando eu vou fazer essa analogia de falar que eu vou ter essa representação, vou pegar isso aqui, que foi o valor que eu encontrei, né, 14,28 ou 100 sobre 7, e vou fazer o que com isso? Vou pegar, ó, 100 dividido por 7 para usar todas as casas, né, 100 dividido por 7, e agora eu vou pegar esse voo aqui e vou falar, olha, ele é 14 vezes maior do que esse aqui. Então, a quantidade de casos vai ser 14 vezes maior também. Ou 100 sobre 7 vezes maior do que 20 casos. Vou pegar esse 100 sobre 7 e multiplicar por 20. Que eu vou encontrar aí 285,71. Como casos não tem como ser quebrado, não existe de ter meio caso. Ou a pessoa tem ou não tem, né? Aqui eu venho aqui e coloco 286 casos da doença. Então, ó, em uma projeção da cidade A e a cidade B com o mesmo número total da população, né, de 100 mil pessoas, eu tenho que na cidade A eu vou ter 320 casos por 100 mil pessoas, e na cidade B eu vou ter 286 casos por 100 mil habitantes. Assim, ó, eu consigo comparar uma cidade com a outra. Assim eu consigo fazer o que a gente faz no dia a dia naqueles boletins lá da Covid, por exemplo, onde você tem uma quantidade de casos, né, por estado. Lembra disso aqui? Ó? Olha, eu tenho a incidência nacional que é 160 pessoas por 1 milhão. Aqui no Espírito Santo eu tenho 213 pessoas por 1 milhão de pessoas. 247 por 1 milhão de pessoas. Apesar de eu saber que cada estado desse aqui tem uma população diferente, não é? Olha o estado do Amazonas. O estado do Amazonas não possui uma população diferente da população do Espírito Santo. O estado de São Paulo não é muito mais populoso que o estado do Espírito Santo? É mais populoso. Mas se eu fizer a projeção para a mesma quantidade, eu consigo comparar a quantidade de casos que eu tenho lá no São Paulo com a quantidade de casos que eu tenho no Espírito Santo. E essa margem de comparação é a mesma coisa aqui, ó. Eu projeto que a cidade tem 1 milhão de pessoas, né? Independente dela ser maior ou menor. E depois, com essa projeção de 1 milhão de pessoas, eu vou lá e normalizo todas elas. Se você não tiver, por exemplo, se São Paulo não tivesse lá os seus 5 milhões de pessoas, né? Tantos milhões de pessoas que moram em São Paulo, tivesse só 1 milhão, qual que seria o resultado da quantidade de pessoas lá de casa? Vai ser isso. Aí vocês vão lá e vão colocar a quantidade de pessoas em relação por milhão. Aqui é a mesma coisa, ó. Se eu não tivesse 25 mil casos, se eu tivesse 100 mil, se eu não tivesse 7 mil casos, se eu tivesse 100 mil, agora com essa mesma base eu consigo comparar que eu vou ter 320 casos a cada 100 mil na cidade A e eu vou ter 286 casos a cada 100 mil na cidade B. Conseguiram ver uma aplicação direta no dia a dia que a gente está tendo, né? Que às vezes vocês já enxergam esses boletins, vocês já visualizam, mas vocês não sabiam que isso aqui já partia de uma análise direta que a gente tem do cotidiano da estatística, do cotidiano da epidemiologia, né? Que é justamente conseguir controlar essa representação de incidência, de novos casos e tudo mais. Quando vocês forem ver esses boletins agora, talvez vocês já consigam, né, começar a fazer essa reflexão mais pontual do que é essa medida para vocês. Porque se a gente consegue, né, mapear, por exemplo, as curvas, a gente consegue fazer tudo isso, vocês já teriam base, por exemplo, para poder fazer um estudo e relacionar esses casos, relacionar essas populações, relacionar as cidades com o avanço da doença. É legal. A gente está vivenciando uma situação atípica que vocês podem muito bem aproveitar essa situação atípica para poder gerar um trabalho, né, que ninguém fez. Porque tudo que é novo agora, nesse momento, ninguém está tratando especificamente, né? O pessoal está atacando no geral, mas se vocês pegarem um caso específico, quero fazer uma comparação da evolução dos casos da cidade de Vitória com Vila Velha, com Serra, eu consigo? Consegue, a gente tem medida diária. Isso aí a gente consegue mapear, consegue fazer um estudo bacana com relação a esse acompanhamento da área. Por isso que é legal a gente ter essa ideia, né, de que o aparecimento desses estudos estão no dia a dia constantemente para a gente e que eu possa aproveitar ao máximo isso aí para o entendimento. Conseguiu entender, Lohana, com relação a isso aqui que a gente voltou? Era isso aqui que você queria que a gente fizesse mesmo? Eu tentei desenhar para deixar mais claro, mas eu não sei se ficou melhor. Beleza.
Isso aí, galera. Façam isso aí direitinho pra gente... Qualquer coisa, vocês parem e perguntem mesmo. Não deixe acumular, não. Tá? Aí, isso aqui eu coloquei para vocês como sendo aquilo que estava lá no próprio relatório de vocês, né? Aqui, ó, no relatório lá da Covid-19, que fala da incidência, do grau de incidência por dia dos casos, né? E aí eu coloquei aqui para vocês, ó, sempre lembrar, a incidência para a gente, ela vai ser relacionada sempre em bases de 10. Eu tenho um aparecimento de novos casos, seja aí pela divisão da população, se eu quiser fazer incidência em comparação por tempo, eu também posso, né? Mas eu sempre vou multiplicar esse valor por uma potência de 10. E essa potência de 10 são vocês que escolhem. Quando a gente vai fazer um estudo, principalmente um estudo aí de uma produção acadêmica, né, o desenvolvimento de um artigo, quem sabe desenvolvimento de um TCC, desenvolvimento de alguma base aí de estudo, vocês vão ter que escolher qual que é a medida apropriada para determinar aquilo. E essa medida é justamente vocês multiplicar para poder ficar com o número inteiro. Vocês viram lá que no cálculo lá dessa representação aqui, ó, tinha 473, 436, 294, tal, tudo inteiro? Não ficaria feio se eu faço assim, ó, 4,37 casos, 4,2,94 casos. Não ia ficar pior se eu fizesse a média por cada 100 mil pessoas? Se eu cortasse um zero, essa vírgula ia vir para cá. Se eu cortasse 2 zeros, essa vírgula ia vir para o 4. Então, essa análise que a gente vai fazer do quanto eu vou multiplicar, né, para poder ter aqui uma base, se vai ser 100 mil, 10 mil, 1 milhão, vai ser justamente específico de cada projeto. Cada projeto vai carregar uma base diferente para análise. Isso vai depender do resultado que a gente tiver, né, para a quantidade de elementos que a gente está analisando. Se for incidência acumulada aí para 0,00000, aí compensa vocês utilizarem vezes 1 milhão. Se for mais curto, vocês podem utilizar 1000. Se for curtinho, vocês podem até utilizar o valor em percentual, como a gente já vinha fazendo até agora. Então, a gente conseguir trabalhar com essa representação de incidência e prevalência é importante, né? A gente conseguir trabalhar com isso para a gente não ter desafios maiores com relação a essa base do estudo, né? E aí, em cima disso, a gente consegue fazer essas tratativas básicas aí do que a gente precisa de analisar para os estudos. Na próxima aula, aí eu vou passar para vocês um artigo para vocês fazerem leitura, né? A gente vai começar a próxima aula falando dos tipos de estudo e tudo mais. Mas aí eu vou pedir para vocês primeiro fazerem a leitura desse artigo, para que na próxima aula a gente consiga fazer um acompanhamento maior. Provavelmente na próxima aula eu vou tentar estender um pouquinho, mesmo que a gente consiga, alguns possam não conseguir acompanhar, né? Depois eu vou disponibilizar a aula gravada para vocês, mas eu vou soltar o vídeo da aula da outra turma e vou postar para vocês 2 artigos para vocês fazerem a leitura, que é sobre os tipos de estudos observacionais. E aí, fazendo a leitura desse artigo já e acompanhando a aula, a gente vai conseguir entrar lá no teste de hipótese, né, que é o que a gente vai ver aqui na frente, ó. Vou avançar um pouquinho, que são os assuntos. Ah, não. Acabando isso aqui que a gente entra nos estudos observacionais. Não está nesse slide, não, está no próximo. Isso aqui a gente vai ver na próxima aula. Eu vou disponibilizar isso aqui com antecedência para vocês. Vou disponibilizar hoje. Mas eu preciso dessa leitura prévia de vocês para a gente conseguir ter um entendimento melhor, né, do conteúdo. E depois, na próxima aula, a gente retoma a partir daí. Beleza? Eu tinha marcado... eu estava esperando que vocês tivessem mais dúvidas em relação ao próprio conteúdo, né, nesse primeiro momento, com relação aos trabalhos e tudo mais. Por isso que eu planejei até o fecho de incidência e prevalência com esses tópicos. Eu vou soltar esse arquivo aqui de exemplo que eu usei na aula para vocês hoje, vou colocar lá no grupo, tá? Mas aqui já tem uns exemplos de estudos de corte, estudos de caso controle, que é aquilo que a gente vai ver na próxima aula. É mais ou menos uma revisão. E eu vou sempre tentar fazer isso nesse segundo bimestre. A gente vai ter uma aula, aí eu vou soltar uns exercícios de revisão e depois a resolução. Naquele tópico da curva de distribuição normal, a gente já tem um grande número de exercícios, mas eu vou continuar soltando para a gente conseguir ir absorvendo isso aí de pouquinho em pouquinho. Hoje eu sei que a carga de coisas, né, que a gente vai falando e tudo mais pode ser um pouco confusa para algumas pessoas, mas depois, passando esse material para vocês, eu tenho certeza que vocês vão conseguir ir assimilando e adquirindo aí um vocabulário legal com relação àquilo que a gente está aprendendo no dia a dia. Beleza, galera?
alguma dúvida, querem falar alguma coisa, querem voltar, perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade. Tá? Tá. Pessoal, essa semana, deixa eu ver quando começa aqui, deixa eu só olhar lá na página da Multivix. É bom avisar, né, para vocês, muita gente não conhece, alguns conhecem, mas mesmo assim, só para poder deixar cientes, né? Multivix. Hum, hum. Não, tá na unidade só de Vitória. Vou baixar aqui. Ó, do dia 25 ao dia 10 de maio, então na próxima semana a gente ainda vai estar, não vai ter começado. No dia 25, que é a próxima semana, né, vai começar a avaliação institucional. Aí nessa avaliação institucional, vocês, aqueles que não lembram, nunca fizeram, né, é bom só dar um apanhado para aqueles que são calouros, que essa avaliação institucional vocês podem indicar tudo que vocês estão gostando ou não gostando da instituição, dos professores, de tudo. Então é legal vocês abrirem lá a avaliação de cada um dos professores e colocar a avaliação com relação a tudo que vocês estão tendo, porque essa avaliação retorna para os coordenadores de curso de vocês o que precisa melhorar, o que não precisa. Então, aqueles que nunca fizeram, façam. Depois vocês ganham 5 horas de atividade complementar, vocês cobrem do coordenador de vocês para poder ter isso. E é importante fazer essa avaliação até mesmo para poder dar uma geral, né, da instituição sobre o que vocês estão achando, o que vocês estão aprendendo, o que tem que melhorar. E essa avaliação da Multivix, ela é cobrada de forma pontual. Então, se vocês, porventura, colocarem alguma coisa lá que não, né, que seja fidedigna, aquilo lá vai chegar até a pessoa, isso é cobrado, isso é explicado. Então, por exemplo, se vocês focarem lá que o professor de vocês, vocês não conseguiram aprender nada, aí o professor de vocês vai ser cobrado. Se vocês falarem que o professor de vocês está conseguindo passar o entendimento para vocês, isso vai ser passado do mesmo jeito. Isso é muito importante para todos os professores e também para os veículos. Por exemplo, se você tem um aplicativo do celular de vocês e alguma coisa no aplicativo não está legal, fala o que não está legal. Essa função não está legal. Se está bom, fala que está bom também. É sempre bom vocês olharem os dois lados, porque aí às vezes tem uma que vai que está com um caso particular, né? Que existe muito alguns alunos que têm um problema individual e partilham isso aí para todos os casos, e aí a instituição pode achar que algum serviço não está legal. Então, tentem pontuar sempre os casos positivos de forma positiva e os casos negativos de forma negativa, né? A gente, quando está revoltado com alguma coisa, a gente sempre sabe que a revolta sempre leva a gente a destacar algo que é negativo, mas quando a gente também está satisfeito, isso também deve ser feito, pontuar aquilo que é positivo. Então, os aplicativos, a biblioteca virtual, tudo que vocês estão tendo, o AVA, todas as informações que vocês possuem, não sei se o coordenador de vocês já falaram com vocês, né? Mas lá no dia 25 vocês vão abrir o portal e vai aparecer lá, assim, ó, faça avaliação institucional. Aí vocês clicam lá, com 3 minutinhos vocês conseguem fazer essa avaliação institucional, né? E nesse momento é muito importante a gente conseguir preencher tudo isso. Eu vou olhar aqui o que vocês colocaram no chat. Cadê o chat, gente? Chat. Aqui, professor, fora da matéria, por gentileza, você consegue me explicar o temos um guardião eu paguei estava tendo uma época direta aí de aula, né? Eu peguei uma promoção e comprei. Aí ficou, entendeu? Por isso que a minha não cai. Eu dou aula todos os dias, né? Dou aula segundo, dou aula todos os dias de noite, 2 dias de manhã e 3 dias de tarde. Então, como eu tenho muitas turmas, me compensa, né? Porque ficar mandando o link é muito difícil, por isso eu acabei comprando. Mas acho que o Zoom tem como deixar o link fixo, né? Quando eu estava com contato, você consegue deixar o link fixo, não precisa de ficar clicando em outro, no mesmo link. É só o professor colocar o ID fixo dele. E aí você não precisa de ficar montando outro link sempre. Você deixa o ID fixo, o ID da própria conta, e aí ele consegue entrar pelo mesmo link. Se tiver algum professor que precisa de ajuda, pode pedir para me procurar que eu ajudo, tá? Eu sempre me coloquei à disposição lá para ajudar, mas tem os professores que têm dificuldade nesse sentido. Se eles perguntarem alguma coisa, você fala com o professor naquele pouco que te ajuda,
Tá bom? Tá, Érica? Tranquilo? Então tá, pessoal. Grande abraço para vocês. Boa noite, bons estudos. Bom dia, né? Essa noite não dormi direito corrigindo o trabalho. Mas bom dia a todos. Eu paguei 180 nesse programa, facadinha. Bruno, foi. Agora tá caro mesmo. Eu paguei, porque você pagou em dólar, né? Em geral, eu também paguei, mas na época eu paguei baratinho. E aí eu fiz o plano, né? E aí saiu mais barato do que eu pensava. Mas graças a Deus que eu consegui aquilo, porque senão ia ser feio. O professor nem me respondeu. Fala aí, Lohana, eu não vi. Deixa eu ver. Aqui. Professor, as questões sempre vão dar a média e o desvio padrão ou pode ocorrer da gente ter que calcular? Não. Ó, para o cálculo da curva de distribuição normal, que é essa aqui, obrigatoriamente, o que a gente vai ter na questão, iniciei a questão. Aqui tem umas questões de revisão também desse tópico. Tá aqui em cima as duas. Cadê? Aqui, essa aqui é de curva de revisão de distribuição. Os níveis de colesterol séricos dos homens de 18 a 24 é distribuição com média 178 e desvio padrão. Tá vendo? E aqui embaixo, ó, com média e desvio padrão. Sempre. Para usar essa fórmula aí, a gente precisa de ter média e a gente precisa de ter desvio padrão. Cara de cansado. Eu dormi de 4h30 até 7h30, que foi quando eu acordei e mandei mensagem para vocês terem noção, corrigindo trabalho. Tava não, cara, meu sonho, velho. Nossa senhora, tô desesperado para jogar. Quando a gente voltar essa quarentena, até chamar a galera aí pra gente jogar. Mas é porque qualquer coisa, cara, CS, jogo de luta, futebol, qualquer coisa que tiver, pode mandar aí que a gente joga. Não, jogo por mim não. Mas assim, o que vocês mandarem aí, eu aprendo também. Tem tempo que eu não jogo, mas eu aprendo. Quando acabar essa quarentena, a gente juntar todo mundo para jogar. Agora não dá por conta desses trabalhos, né? Mas é sério, são 10 turmas. Para cada turma tem, em média, 70, 80 trabalhos. Eu tenho que baixar um por um e corrigir. Então não dá para dormir direito mesmo, não. Mas até dia 20 eu acabo. Eu vou tentar postar a nota de vocês até domingo, tá, galera? Se eu não conseguir até domingo, eu vou postar ou na segunda ou na quarta, se é 18 domingo, essas notas de vocês. Mas fique à vontade aí para chamar. Travou aí. Fiquem à vontade aí para chamar lá no grupo. E depois a gente vai conversando e eu compartilho essa aula para vocês. Tá bom? Bom dia a todos aí, bons estudos e fiquem à vontade para a gente conversando aí. Tá bom? Tudo certo? Tá bom? Deixa eu... Você conseguiu entender, Lohan, o que eu falei lá? Não, mas chama no grupo, poxa, manda lá no grupo. O único problema, por exemplo, se você tiver mandado no privado, alguma coisa eu não tiver visto, é porque, por média, são uns 200 mensagens mesmo, entendeu? Então, chama lá no grupo. No privado eu não consigo. Não é não responder, é que eu não consigo, sabe por quê? Não é isso não, é porque eu sou coordenador de curso da Engenharia Elétrica e Computação. Então, nesse período que a gente está com aulas remotas, qualquer problema que tem, os alunos recorrem para mim. E como todos eles têm meu telefone, não é maldade não, é que aparece muito mesmo, entendeu? E aí eu já tinha falado com você, se for uma coisa que é do grupo, assim, que é da matéria, se vocês mandarem no grupo, os grupos eu olho com frequência. Todo dia eu paro e vou lá no grupo e vejo assim, ó, o que está acontecendo aqui, grupo a grupo. Mas individual fica difícil. Então mande lá no grupo as dúvidas de vocês, que aí no grupo eu vou responder sempre, tá bom? E aí a gente toca. Pode mandar, não precisa ficar com isso aí de não responder não, que isso aí é mentira. Responde sim. Tá bom, galera? Bom dia a todos aí. Me cobrem. Se eu não responder uma mensagem, vocês podem mandar outra. Se for no grupo, eu vou sempre responder, mas tenho esse carinho aí de ter essa consideração também, porque a gente vai respondendo conforme aparecendo as demandas. Boa tarde aí, bom dia a todos e fui. Valeu.
Fechar, cadê? Fechado.